intercessor! Que bom estar aqui compartilhando com você, nesse momento Amai, um pouco mais sobre oração intercessória. Eu quero ler com você, no nosso momento inicial, Apocalipse, capítulo 5, versículo 11 em diante. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciões, e cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber poder, riqueza, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que diziam: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória, o poder para todos sempre. Amém. Que texto maravilhoso, não é mesmo? Eu sempre que leio esse texto fico muito emocionada e fico pensando nesse dia maravilhoso quando nós estaremos diante do Senhor, adorando a Ele, juntos louvando na Sua presença, com pessoas de todas as tribos, povos e nações da terra, muitas pessoas pelas quais nós intercedemos, não é mesmo? Pessoas que nós oramos, lugares tão distantes e que nós vamos encontrá-lo no céu e que lá eu creio que nós vamos conhecer e vamos saber que nós influenciamos muito pela oração e que nós abençoamos a muitos pela oração. Tremendo o poder da oração intercessória, a missão do intercessor. E eu quero falar hoje um pouco nas nossas bases. Nós estamos trabalhando semana após semana aqui com você. E eu quero falar em especial sobre o louvor na intercessão. Aqui nós estamos vendo diante do trono louvor e adoração. O louvor é constante no céu. Seres viventes, os anjos, adoram dia e noite o Cordeiro de Deus, adoram diante do trono do Altíssimo, glorificam a Deus. E nós, como suas criaturas, resgatados pelo sangue de Jesus, filhos amados, somos chamados a louvar. Dentro da oração intercessória, o louvor e a adoração também são muito importantes. E eu quero trabalhar um pouco isso com você hoje. Isso está no nosso encontro número 14. E eu vou estar aqui desenvolvendo com você alguns pontos. Por que a oração, dentro da oração intercessória, o louvor ele é tão importante? Bom, já por si só, ao falar que no céu a adoração é constante, o louvor é constante, né? Essa premissa básica, ela já bastava, nós não precisávamos nem falar muito mais aqui. Mas eu vou ainda colocar para você algumas outras coisas importantes que você vai entender melhor, né? O louvor é uma arma poderosa. O louvor é arma poderosa. O povo de Deus é chamado nas Escrituras a louvar o Senhor. Nós fomos criados para louvor da glória do nome do Senhor. Quando nós louvamos o Senhor, o que acontece? Os nossos olhos são colocados no nosso Criador, no nosso sustentador. E nós então damos a Ele a honra que é devida. Porque nós fomos chamados para honrá-lo, nós fomos criados para louvor da sua glória, como mencionei. Nós fomos criados para a adoração. O ser humano é adorador, tanto que o diabo é um usurpador, ele tenta roubar isso de todas as formas, para ganhar para ele a adoração. Mas o ser humano foi criado para adorar o Criador, ao seu Criador, o Deus eterno, o Deus poderoso, o único Deus e Senhor. Ele é, como falamos agora, o sustentador, e nós devemos dar essa honra a Ele. Quando nós fazemos isso, nós abrimos espaço para que Ele manifeste a sua glória. E também um ponto muito importante, quando nós adoramos, nós abrimos esse espaço para que o Senhor venha e a sua presença se manifeste na adoração do seu povo, na adoração de um coração sincero, porque nós somos chamados para adoração. Então, quando nós adoramos, nós chamamos a presença de Deus. Também, outro fator muito importante é que todo labor terreno um dia acabará.
Até o nosso esforço missionário vai acabar, mas a adoração permanecerá por toda a eternidade. Os céus, como nós já mencionamos, é um lugar de adoração. Nós vimos aqui em Apocalipse a grande adoração que toda a terra, que todo ser prestará ao Cordeiro de Deus. Então, nós precisamos entender que a essência de tudo que fazemos deve estar fundamentada em adorar, na adoração, em reconhecer o Senhor como o nosso Rei, como o nosso único Senhor e Salvador, a dar a Ele todo o louvor. John Piper falou algo muito interessante sobre isso. Ele disse assim, que as missões existem porque não há adoração. Ela sim é fundamental, pois Deus é essencial e não o homem. Quando esta era se encerrar, os incontáveis milhões de redimidos estiverem perante o trono de Deus, não haverá mais missões. Elas representam no momento uma necessidade temporária, mas a adoração permanece para sempre. Lá nos céus nós vamos ver o fruto de missões, do nosso trabalho, do nosso labor. Então lá nos céus a adoração permanecerá com esses que foram resgatados pelo sangue do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. E eu e você estaremos lá para adorar junto com eles, não é mesmo? Toda obra de intercessão deve ser cheia de adoração. Toda obra de intercessão deve ser cheia de adoração. Ao adorar a Deus, os corações são preparados para receber pelo Espírito Santo as direções para a oração intercessória. Isso é muito importante. Aí nós temos um outro ponto importante. Quando você louva a Deus, quando você adora a Deus, o seu coração é preparado para receber dele direções pelo Espírito Santo, pelas quais você pode cooperar com o Senhor, enquanto missões é uma prioridade aqui na terra, porque nós precisamos proclamar para que todo homem conheça. É a grande tarefa da igreja. Se uma igreja não é missionária, ela não é igreja, porque ela é constituída para levar os povos a adorar o Senhor, para proclamar o nome do Senhor, para que todos o conheçam e adorem seu Filho que morreu para a salvação do homem. Reconheço que Jesus Cristo é o Filho de Deus, enviado dele para a nossa salvação. Essa é a nossa grande missão aqui na Terra. E então, um dia ela vai se acabar quando nós estivermos todos na presença de Deus e todos os resgatados estiverem lá com Ele, mas a adoração continuará. E enquanto estamos aqui, nós precisamos estar sensíveis ao Espírito Santo para que Ele nos dirija em como orar pela obra de missões, em como orar pelas nossas igrejas, para que o trabalho de Deus avance, para que o reino de Deus se expanda. E isso nasce na intercessão, quando nós adoramos, quando nós buscamos, quando nós o louvamos. Ao adorar o Senhor, então os corações são preparados. O louvor concentra todo o nosso ser em Deus e leva-nos a Deus para que a obra da nossa oração tenha valor. Nós precisamos então estar conscientes disso, que o nosso relacionamento primordial é com Deus e que essencialmente nós estamos ali para adorá-lo. Enquanto nós o adoramos, nós receberemos tarefas de oração. Enquanto nós estamos na presença dele, enquanto nós o buscamos, ele nos dirigirá na tarefa da intercessão. Ele nos conduzirá na tarefa da intercessão. O louvor é poderoso, porque abre as portas para as manifestações do Espírito Santo. Enquanto nós adoramos a Deus, nós somos cheios do Espírito Santo. E ao sermos cheios do Espírito Santo, os dons vão se manifestar na nossa vida. E nós sentiremos a presença do Senhor e nós seremos guiados sobrenaturalmente para orar. Ao louvarmos a Deus, nós nos lembramos do seu poder, das ações dele na nossa vida. Essa gratidão que acontece ativa ainda mais o louvor. É como colocar então fogo, né? Aliás, como colocar lenha no fogo. E assim, mais adoração fluirá. Mais intercessão, consequentemente, fluirá e mais a obra de Deus acontecerá através da nossa vida. Mas sempre a essência é a adoração ao Senhor e a Jesus Cristo. Nós lembramos em Atos capítulo 16, né, que Paulo e Silas estavam na prisão, mesmo uma situação tão difícil.
E ali eles estavam, tinham apanhado, estavam no tronco. Era uma noite num lugar inóspito, num lugar muito desagradável. Eles estavam machucados, eles tinham tudo para ficar tristes, para chorar e para reclamar. Mas eles adoraram. Eles adoraram. E a Bíblia fala que enquanto eles cantavam louvor, você lembra bem o que aconteceu? Houve um grande terremoto, as portas das prisões, das celas se abriram, os presos foram livres, as correntes caíram. O poder de Deus se manifestou enquanto eles adoravam ali na prisão. Mesmo depois de terem sofrido tudo que sofreram, o coração deles estava sensível. Eles oraram e cantaram hinos a Deus durante a madrugada. Que lição para nós, não é mesmo? Nós precisamos ter esse coração de adorador. O intercessor deve ser um adorador. Deus manifestou a sua glória naquele lugar, naquela prisão, enquanto os seus servos o adoravam. Que lições importantes nós aprendemos com Paulo e Silas, não é mesmo? Que nós sejamos desafiados por esse exemplo, a como intercessores sempre orarmos e termos essa atitude de louvor enquanto oramos. Louvando o Senhor, mesmo em momentos difíceis, que o louvor brote do seu coração, mesmo que seja nas lágrimas, quebrantamento, nas lutas da vida, que você tenha esse alvo. Louve ao Senhor, louve ao Senhor. Tenha um coração de adorador, adore pelo que Ele é, pela obra de Jesus na cruz do Calvário, adore o teu Deus. Sempre, antes de interceder, tenha tempo, tenha esse momento em que você adora o teu Deus. E enquanto você o adora, Ele preparará o seu coração e Ele trará os motivos. O Espírito Santo o encherá e o moverá para a intercessão. Eu gosto muito de uma palavra da Storm e a Storm O'Martian, e ela fala assim: nunca podemos subestimar o poder do louvor a Deus, especialmente quando passamos por tempos difíceis. Isso mexe conosco. Se oração é comunicar-se com Deus, louvor e adoração são as formas mais completas de comunicação, porque elas concentram toda a nossa atenção em Deus. Cada vez que o fazemos, nos aproximamos mais dele. E então, as coisas mudam. Que você possa, no seu período pessoal de oração, ter sempre esse tempo de louvor, esse tempo de adoração. Adore e louve ao Senhor antes de interceder. Como nós já mencionamos aqui, adore durante o tempo da intercessão e adore o Senhor ao encerrar a intercessão. Que a adoração seja constante no seu período de oração, no seu período de intercessão. Louve por tudo que Ele está fazendo e louve em fé por tudo que o Senhor fará. Vamos orar? Senhor, nós louvamos o Teu nome. Que precioso saber que o céu é um lugar de adoração e louvor e que um dia nós estaremos na Tua presença Te adorando com milhares de milhares, ó Pai, que Te amaram durante os séculos, muitos ainda que serão alcançados, que Te amarão e que estarão lá também pelo sangue do Cordeiro de Deus que foi derramado para a nossa redenção. Senhor, que os nossos corações estejam quebrantados diante de Ti, entendendo, Senhor, essa verdade tão preciosa, poderosa. Que sejamos, Senhor, antes de tudo, adoradores. Que o nosso coração seja cheio de louvor. E quando nos achegarmos a Ti, Senhor, todos os dias para orar, para interceder, que nós lembremos, Pai, que a adoração é fundamental, a adoração é essencial. E que nos aproximemos de Ti com o coração quebrantado e contrito, adorando ao Senhor constantemente. Essa é uma das bases poderosas da oração intercessória, a adoração. Que cada um aqui seja um adorador, que se achega ao Senhor constantemente com o coração correto, Senhor. Porque um dia, Senhor, nós poderemos celebrar juntos
juntos na Tua presença, louvar e adorar o Senhor. Ó Deus, por esse tempo aqui na terra, pela vitória que recebemos, Senhor, porque o Teu Espírito esteve conosco todos os dias. Aleluia! E grandes coisas o Senhor fez enquanto nós orávamos, buscávamos pelas Tuas causas, Pai. Ó Deus, que o nosso coração esteja cheio de fé, lembrando disso. Ó Pai, que um dia tudo aqui acabará, mas nós continuaremos, Pai, na Tua presença, Te adorando, diante do Senhor, aleluia, celebrando o nosso Deus, o nosso Criador e a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Muito obrigada, Pai. Amém. Glória a Deus, aleluia. Que essa semana seja uma semana de louvor na sua vida, de adoração. Todas as vezes que você for orar, ter o seu tempo de intercessão, sozinho ou na igreja, com o seu grupo de oração, grupo de intercessores, lembra, tempo de louvor, tempo de adoração, tempo de quebrantamento, de estar na presença do Senhor, e Ele conduzirá vocês na intercessão, e Ele os guiará em momentos maravilhosos em que vocês poderão ser seus canais de bênção para a glória do nome dEle. Deixo uma tarefa para você essa semana. Há um momento muito especial de vitória através da adoração e do louvor. E ele está registrado na Palavra de Deus. Em 2 Crônicas 20, a vitória de Josafá. E eu gostaria que você lesse essa semana 2 Crônicas 20 e você meditasse sobre esse texto. Ali você vai ver o poder do louvor e o poder da adoração na guerra espiritual. Eu gostaria que você pensasse um pouco nessa oração, que você observasse a ordem que o Senhor deu para ajudar, como eles deveriam vencer os inimigos, que você percebesse como o rei Josafá reagiu, como eles procederam, que você meditasse um pouco nessa passagem e o que você aprende, extraísse ali o que você aprende com a atitude do rei, com a atitude do povo de Judá. Eu sei que você vai ser muito edificado na meditação desse texto bíblico, ok? Vou repetir, 2 Crônicas 20, para essa semana, lá para o seu caderno devocional, o seu caderno de intercessor. Medita nesse texto, Deus vai falar com você. Uma semana preciosa, uma semana cheia da graça de Deus, uma semana de adoração e louvor ao nosso Deus. É o que eu desejo para você.